Minha mãe, de 74 anos, ela está internada desde o dia 21 de janeiro em coma. Devido a várias comorbidades, está praticamente em estado vegetativo na UTI. O que eu devo pedir? O que eu devo pedir quando eu oro por ela? Eu não quero que ela sofra. Bom, a primeira coisa a se indagar é o seguinte: por que ela está em coma, né? Tem muitos casos que é coma induzido. Eu tenho uma pessoa, ela está num processo terapêutico e para que ela não sofra, coloca-se em coma induzido para que a medicação faça efeito, o inchaço diminua e quando a pessoa saia do coma, aquele processo esteja debelado. Então, tem muitas histórias de coma que são longos e que não necessariamente significam que a pessoa não vai voltar. Muitos casos de coma induzido são exatamente para oferecer ao paciente uma melhor condição de recuperação. Porque a pessoa vai passar por um pós-operatório horrível e tal, e aí os médicos avaliam se vamos colocar em coma induzido, ela fica em coma e depois tira. Então, se ela estiver num coma que foi induzido pelos médicos por essa razão, nós estamos dentro de uma circunstância que é na busca de uma melhoria do quadro clínico para que se possa tirar a pessoa dessa situação de coma que foi induzido pela equipe médica. Mas ela pode ter entrado em coma por outras razões, que não é um coma para que ela amanhã saia em virtude do tratamento que está sendo feito. Mas ela está em coma que foi produzido pelo próprio organismo, a defesa. Então, a pessoa está em coma. O sujeito teve um acidente qualquer, cerebral, de qualquer natureza, teve uma meningite e avançou para um quadro de coma, ou de pré-coma, sei lá, no caso não é coma, né? 21 de janeiro, um coma. Então, a pessoa está num quadro bem complicado em função da circunstância que já é um afetar das funções cerebrais. Aí já é uma outra realidade. Mas, mesmo um paciente que passa por um período longo de coma, isso não determina que ele não vá voltar. Nós temos pessoas de muitos anos em coma que acordaram, simplesmente. E aí você pergunta, o que orar? O que pedir? O que pedir é fundamentalmente fazer duas coisas. Falar com Deus e falar com ela também. Nas nossas orações, pedir para que Deus estabeleça o que for melhor para ela, que a lei de causa e efeito se estabeleça e se preparar para o caso de um óbito e para o caso dela permanecer em coma por muito tempo, porque isso também pode acontecer. Então, é preparar o espírito para isso e pedir a Deus que se faça o que for melhor. Sem optar, Senhor, leva a minha mãe que ela está sofrendo. Sofrendo ela não está, porque ela está em coma. Senhor, leva a minha mãe porque ela vai ficar sequelada. Ninguém garante. Tem pessoas que acordam do coma satisfatoriamente bem. Se tiver fisioterapia durante o período de coma, não perde função. Então, isso tudo a gente tem que fazer sem que a gente faça uma eleição do que fazer, porque isso depende de Deus. Então, é orar dizendo, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Ou seja, que Deus se estabeleça a sua vontade e nós nos submetemos a isso, o que quer que seja, estamos prontos para essa questão. Agora, é preciso também conversar com ela. O corpo está em coma, mas o espírito está desperto. E aí a Sâmia depois conversa com a gente melhor sobre essa conversa que a gente tem que ter com a pessoa que está em coma. Né? Acho que a Sâmia consegue falar isso melhor do que eu. Eu vou dar um exemplo, com licença da minha amiga, se ela estiver escutando, mas eu não vou dizer o nome. Há pouco tempo, eu soube que uma amiga estava no hospital e a mãe já estava desenganada, só aguardando o momento do desencarne, já há 3 dias, estava aberto para as visitações, e nós fomos lá, passamos um tempo lá, passei um tempo com essa amiga, e a mãe estava já em coma.
né? E nós, então, fizemos a oração, e no momento, terminando a oração, nós nos aproximamos dela e falamos no ouvido palavras que a tranquilizassem, que ela percebesse que não estava sozinha, que almas muito queridas estavam perto dela e que Jesus a amava muito. Coisas desse tipo. E nós levamos um susto porque ela começou a chorar em coma. Ela começou a chorar e a filha disse: Sami, ela está chorando. De alguma maneira ela ouviu. No final dessa tarde ela conseguiu desencarnar depois de 3 dias. Nós falamos isso porque já sabíamos, né, pela filha, que é a minha amiga, que a mãe dizia: minha filha, eu sei que está na hora, eu quero ir logo, não aguento mais sofrer, né? Já tinha várias limitações. Então, nós estávamos tranquilos, mas estava sendo difícil. Então, nós conversamos assim, sem expectativa, nesse sentido, e realmente observamos que o espírito ouviu, né? E logo depois houve o desencarne. Então, é isso mesmo. O que orar? Ouça o seu coração. Deus sabe o que sua mãe precisa. Se você tiver vontade de dizer: Deus, cura minha mãe, pede para Ele curar. Como a gente falou, existem ali almas iluminadas nos hospitais que vão ser atraídos pela sua oração. Só tente orar de uma maneira leve, sem o desespero, sem a revolta, porque aí já não é oração. Ore com fé, dizendo: olha, eu vou pedir, meu Deus, porque eu não sei o que está planejado, mas que seja feita a tua vontade. Cuide da minha mãe, como o Senhor achar melhor. Mas se der vontade de pedir pela cura, sim, peça. A oração, ela é um passe, gente. Quando você ora, mesmo que você não possa entrar na UTI, mesmo que seja na sua casa, você está emitindo uma energia que vai atingir aquele espírito que pode estar em coma ou não e que vai acalmá-lo. Já tem artigos sobre o poder da oração nos hospitais. E eles estão fazendo porque alguns estudiosos dizem: mas isso é indução, né? Ouve alguém orar, então o doente acha que está bom. Mas eles fizeram isso em pessoas em coma e demonstraram que o estado de saúde dessas pessoas melhorou, em média, bem mais do que os outros que estavam no mesmo estágio, mas que não receberam as orações. Então, sim, ele surte efeito. Agora, no final, desencarnar ou não, está dentro de um planejamento. Essa oração vai te ajudar também a você manter a calma e a lucidez, aconteça o que acontecer.